Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do Instituto de Renascimento de São Paulo. Hoje eu estou aqui com a Ana Paula, que fez a formação em Renascimento em janeiro desse ano, portanto não tem nenhum ano ainda, e ela já está trabalhando com isso. Ela vai falar um pouquinho para a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi a experiência. Antes disso, eu queria dar alguns avisos para vocês. Na semana que vem, a gente vai ter a live de quinta-feira, e também na terça-feira não vai ser uma live, vai ser uma conversa privada. Se você estiver interessado em participar, a gente vai falar sobre a formação em Renascimento, mas sobre detalhes, sobre como acontece, como é a ida para lá, como é a alimentação, como são os quartos, como é o que a gente vive lá, as transformações que a gente vive, como a respiração funciona na gente, o que a gente vai sentindo de mudança de um dia para o outro ao longo da semana. Então essa vai ser uma transmissão privada no YouTube. Se você quiser, você pode clicar no link que vai estar aí nos comentários no YouTube, e no Instagram vai estar na bio. E aí você coloca ali o seu e-mail e a gente manda o link para você acessar o e-mail e assistir isso no YouTube na terça-feira que vem, dia 17, às 20 horas, tá? E na outra quinta, uma live normal, vai ser a última do ano. Então, vamos conversar aqui antes. Primeiro, quero te agradecer, Ana Paula, por topar essa conversa aqui. E eu queria que você começasse contando para a gente, contando para mim também, porque em parte eu esqueci, como é que foi que você viu Renascimento pela primeira vez, como é que isso caiu no teu radar, como é que você se interessou por trabalhar com isso? Bom, boa noite a todos, boa noite, obrigada, Calis, pelo convite, é um desafio, mas um desafio bom, porque Calis, ele permite essa integração com todos os alunos e com a gente de uma forma muito amigável e muito descontraída. Obrigado. O Renascimento chegou na minha vida e foi um encontro de primeira muito forte desde o início, porque eu sou terapeuta corporal e a minha formadora, Bodhigita, ela... Aliás, uma coisa que eu me lembrei, você é engenheira de formação. Sou engenheira de formação. Mas hoje toda a minha área é holística, alternativa, de terapias. Sim. Desculpa, te interrompi. Aí você estava nesse curso. E aí, no curso de aprofundamento da massagem, Bodhigita sempre, o renascimento faz parte do trabalho dela. E daí foi meu primeiro contato, há 3 anos atrás, com o renascimento. E no início, quando ela dava as explicações, e eu tinha um padrão um pouco ainda cético da engenheira, eu fazia, não vou entrar nisso, quero mesmo... Por quê? Porque te assustava a instrução, que você tinha medo? Não, porque eu olhava, eu vou ter acesso a algo com a respiração. Entendi. Eu não olhava e não era desconfiando, mas era muito novo. Certo. E com 5, 10 minutos respirando, eu realmente entrei no processo do renascimento, né? Certo. E foi incrível. Nos anos seguintes das formações, eu continuava vivendo renascimento, até que em novembro do ano passado, quando eu fui numa outro aprofundamento da massagem, quando eu saí de lá, eu disse, agora vamos para a formação. E buscando o formador, certo, eu cheguei no Instituto do Renascimento de São Paulo, a Calis, e foi incrível a formação. Foi Google, foi o quê? Como é que você chegou? Alguém te falou? Então, eu cheguei ao Instituto do Renascimento buscando no Google, primeiro. Certo. Sim. E quando eu vi, buscando no Google, que me levou a uma página de Leonardo Dior e dos formadores dele no Brasil. Sim, para quem não sabe, Leonardo Dior é o criador da técnica, que faleceu esse ano, faleceu há pouco. Essa técnica foi criada por ele na década de 60 ainda, final da década de 60. Sim, e todos esses formadores que estavam naquela página tinham vindos do Instituto do Renascimento. Então, quando eu fiz essa análise, eu fiz, bom, então vamos fazer a formação
no Instituto do Renascimento. Sim. E foi incrível. Foi incrível, todos os 9 dias de imersão na estrutura de um curso espetacular. Quando você se inscreveu e veio aquela ideia de, vou passar 9 dias lá fazendo isso, tive algum receio, alguma coisa? Não. O receio que eu tinha era aquele receio, era aquele primeiro contato com... Era um curso que eu estava fazendo que eu não conhecia realmente ninguém. Certo. Então, teve só esse desafio, mas que a chegada já é tão convidativa e tão braços abertos, desde sair do aeroporto, do contato em São Paulo, do transporte até o espaço, que, assim, já naquele transfer já estava tudo muito... com muito acolhimento, com muito acolhimento. Com muito acolhimento. Certo. E aí, suas primeiras impressões, assim, as primeiras falas, as primeiras aulas, as primeiras respirações? Era aquilo que você esperava ou era uma outra coisa? Era aquilo que eu esperava, sim, mas a estrutura do curso me chamou muita atenção, a organização, a qualidade do material, o cuidado desde a nossa alimentação, desde o cuidado com o quarto, o espaço maravilhoso. As falas, eu me lembro muito, assim, o desconstruir aquilo que a gente vem cheio de palavras, o que é difícil, o que é crença, o que é... E isso, o primeiro contato com você era dando... não precisa ter... Não tem nada difícil, não quero ouvir o que é difícil, o que é crença, e isso foi muito, dar uma segurança e dava um relaxamento, da gente sair daquele lugar que tudo é meio estereotipado, para ir para um lugar que a gente pode olhar de uma maneira diferente, com mais leveza. Sim. Então, esse foi uma chegada de calma, assim, estou num ambiente que não precisa a gente vir com os padrões, e isso era rompido dia a dia. Sim. E que as falas também eram, no primeiro dia, a gente chega de uma certa maneira, e Calis, e você ia preparando que no segundo dia já vai ser um pouco diferente. E realmente o nível do pensamento, a mente, ela começava a entrar no estágio de não mente mesmo, sim, com as atividades que eram trazidas para o grupo no dia a dia. Certo, que ótimo. Tá aí o link para quem quiser a conversa no dia 17. Eu só vou dar uma olhadinha aqui, gente, também, antes de fazer uma pergunta que eu já tenho aqui para a Ana Paula, que eu pensei nela, para ver se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, é só você enviar aqui, ou no Instagram, ou no Facebook, e a gente responde, tá? Então, isso eu queria saber, você foi para lá, porque existe uma questão que é assim, ó, primeiro, tem gente que se atrapalha com respiração na montanha, respiração na praia e retiro de silêncio. São 3 coisas diferentes. A formação é só essa da montanha. A outra, da praia, é um aprofundamento também, renascimento, mas a formação é essa experiência na montanha. Sim. Né? Então, você tinha interesse em formação quando você chegou. Sim. O fato de ter um lado muito vivencial, de alguma maneira aquilo te incomodou ou não? Não. Não. Não, porque eu própria, com as minhas formações, tudo tem um lado que também é vivencial. Certo. E que isso também tem um lugar na terapêutica, que isso é um desenvolvimento muito importante. Claro. Com qualquer técnica e seja, qualquer modo de treinamento. E se transformar para poder, trabalhar com outras pessoas. Eu sentia como... Era um processo da gente entrar num processo pessoal mesmo, de um aprofundamento pessoal, de um aprofundamento de autoconhecimento. Porque o renascimento, para mim,
Hoje eu trabalho sim com o renascimento, eu levo o renascimento, mas o renascimento é um processo ainda de autoconhecimento e de transformação pessoal. Certo. E você continua utilizando isso pessoalmente, sim, então... Sim. Eu perguntei isso para a Ana Paula, gente, porque uma das coisas, assim, a cada turma a gente tem mais ou menos metade dos participantes que tem interesse profissional e a outra metade que não tem. E quem não tem, começa, às vezes, a ficar meio preocupado de, mas vai ter aulas sobre respiração, será que isso não vai ser difícil, não vai ser chato, não vai ser complicado? E quem tem interesse profissional, às vezes, mas eu não quero vivência, eu quero aprender, eu quero a técnica. Mas a gente acha que as duas coisas são muito importantes. A vivência é óbvio, se você quer a vivência ou se você quer a formação, é super importante, porque não tem como você fazer uma coisa bem feita se você não passa pelo processo. E se você tem interesse, não tem interesse profissional, as aulas são sobre o nosso próprio funcionamento, a nossa própria respiração. Então, é por isso que essas coisas não se chocam e desde o início a gente sempre juntou isso. A ideia basicamente se você aprende bem uma coisa e vive bem uma coisa, você está formado nisso, você pode passar isso adiante. Então, e não adianta a gente dar aulas e aulas e aulas e aulas. Se você não vivencia aquilo, não dá para você trabalhar com isso. É por isso que a gente juntou a mesma coisa. Então, toda turma tem gente que tem interesse profissional, e essas pessoas se sentem atendidas pelo conteúdo, pelas técnicas, pelas aulas, e pessoas que não têm interesse profissional. E essas pessoas veem que, na verdade, tudo aquilo que está sendo falado é sobre o próprio funcionamento o tempo todo. Né? A outra coisa que eu queria te perguntar em relação a isso é assim, você notava transformações em você ao longo dos dias com as respirações e com as outras dinâmicas e vivências, meditações que acontecem também? Ou você notou isso mais no final de tudo? Não. Ao longo dos dias, eu já ia percebendo, sim, mudanças de muito mais leveza, muito mais disponibilidade, muito menos, vamos lá, resistências. Então, era respirar com mais entrega. Então, no início, sentia talvez um desconforto no que é que eu vou experienciar. Certo. Por mais que eu sempre respirasse, minhas respirações sempre foram muito conectadas, era aquele trabalho que eu queria fazer e eu ia de peito aberto. Certo. Mas, quando é uma formação, o início teve uma resistência no aprender. Certo. Então, tinha todo aquele ensinamento que era passado e eu queria fazer perfeito. E daí, pouco a pouco, isso ia se desconstruindo e ia vindo o solta, relaxa, entrega. Certo. E aí você vai percebendo, sim, a diferença quando os dias vão se passando e quando mais informação a gente vai recebendo. Você notava isso nas pessoas também? Ou só você? Notava. Não, o grupo. Não isso eu te digo que como uma integração de grupo muito... É bonito de ver a entrega de cada um e como cada um chega e como cada um sai transformado. Sim. Então, como coordenador, isso é uma das coisas que me dá mais realização e prazer de ver as caras mudando dia a dia. Assim, né? E no final, todo mundo muito aberto, enfim, as pessoas ficam muito amigas, né? O tempo inteiro. Sim. Ali é um relacionamento muito próximo. Tá, aí depois de lá, você teve esses dias, você viveu tudo isso, você notava essas transformações acontecendo em você. Você sentia, ao longo dos dias, que você estava tendo as informações necessárias para vir a trabalhar com isso? Ou te dava insegurança, sentia que faltava alguma coisa? Não. Não, porque o que eu vi era muita entrega sua e da equipe de passar o conteúdo de uma forma muito segura e com muita leveza, para que a gente assimilasse de uma maneira os conteúdos com segurança, né? E a forma como você levar, como dia a dia, o novo que você levava no lugar da arte, da criação, de expandir a criatividade, tudo através do renascimento. Então, quando em algumas dinâmicas
que você levava a importância da arte como uma maneira também de integrar as nossas vivências, esse lugar para mim foi incrível. Incrível, assim, ver como a arte poderia influenciar uma respiração. Certo. E como a gente pode desenvolver as nossas capacidades através do renascimento, junto com a arte, enfim. Certo. Isso foi incrível. Isso que a Ana Paula está contando aqui para a gente é porque... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? É porque, na verdade, a gente tem uma visão, já foi falado aqui algumas vezes, já falei algumas vezes, mas repito se você não ouviu ainda, a gente tem uma visão de renascimento do Instituto de São Paulo, Renascimento de São Paulo, que não é voltada para, na verdade, resolver problemas. Né? A gente, na verdade, vai criando cada vez mais expansão, usando amor, humor, arte, cultura, o que for necessário. E quando, na verdade, a gente vai ficando nesse estado mais expandido, aquilo que a gente considerava problema deixa de ser. Então, não é que a gente resolve, é que eles se desmontam, eles caem sozinhos, na verdade, sabe? Assim, a gente, de alguma maneira, deixa de pensar e se ver dessa maneira problematizada que muitas vezes as terapias, não só tradicionais, mas holísticas também têm, e passa a se ver mais como alguma coisa ampla, potente, rica, criativa. E a gente utiliza a respiração nessa direção. Né? Isso. Então é isso que aconteceu lá. E aí você terminou, acabou aquilo, e você, então, foi trabalhar com isso já de cara? Como é que foi? Você já foi atender sessões individuais? Você já foi dar grupo? Não. O que aconteceu depois de lá? Tá, depois quando eu voltei, eu sabia que eu queria... Eu já fui numa intenção de um curso para trabalhar com o Renascimento também. Sim. Mas primeiro eu fiz com algumas pessoas amigas, que era para eu fazer um treinamento. Perfeito. E foi acontecendo os atendimentos individuais. Né? Então, depois de um determinado tempo na prática da minha respiração e dos atendimentos individuais, em setembro, eu acordei dizendo, eu vou me lançar em grupo. E comecei a fazer grupos pequenos, né? E foi incrível. Então, assim, foi um momento que eu sentia que com a formação que eu vim, eu nunca me senti insegura para. Bom. Mas eu quis experienciar individualmente para também fazer grupos. E hoje eu faço grupos mensais. Tenho hoje, para aumentar, né, o número de pessoas no grupo, eu tenho um parceiro que trabalha comigo. E é incrível ver as vivências do outro e transformações, mesmo assim, é uma sessão, assim, é uma experiência, mas na uma experiência a gente olha o quão potente é o renascimento e o quão potente é a nossa respiração. Que bom, que bom. Vê, isso que a Ana Paula falou, ela fez alguns atendimentos individuais, né? A gente sugere isso, né? Sim. Quando termina, que você... Claro, porque ainda que seja completo, lá é um ambiente diferente, né? É um ambiente protegido, todo mundo está vivendo isso durante 9 dias, a gente tem práticas de manhã, de tarde, de noite, então está todo mundo muito centrado. Quando a gente sai de lá e vai para a nossa cidade, aí é diferente, né? A pessoa vem, às vezes, do trabalho, vem de uma situação de estresse, vem de uma correria qualquer. Então, é diferente atender pessoas aqui na cidade e na montanha, quando a gente faz as práticas lá, quando a gente faz as trocas, né? E aí a gente sugere isso, que você primeiro atenda alguns amigos e que, quando você se sinta segura, que você passe a atender aí sim profissionalmente. E que depois de um tempo só que você atenda individualmente, que você passe a trabalhar com pequenos grupos, né? Porque, na verdade, não sei se percebeu isso, o grupo, ele não te ensina renascimento, ele te ensina uma coordenação geral. A renascimento mesmo a gente aprende na sessão individual, né? Ou seja, ficar ali olhando uma pessoa respirar
fazendo as correções necessárias, sabendo as intervenções que precisam ser feitas, né? Eu comparo isso um pouco com aquele jogador de xadrez. Quando a gente vai aprender a jogar, a gente mal e mal consegue, né, levar uma partida até o final. A gente joga 1 a 1 ali, com toda a nossa atenção. Mas aqueles caras excelentes, eles jogam com 10 ao mesmo tempo. Eles vão passando de mesa em mesa, porque eles já sabem aquilo. Então, eu acho que a individual dá isso para a gente, a sessão individual, acompanhar uma pessoa 1 a 1 ali, e depois disso a gente expandir. Sim, e é extremamente importante, eu fui percebendo que o que vocês sugerem também, que no mínimo a pessoa faça umas 10 respirações individuais. Isso é outro processo, tanto para o renascimento, a gente, o profissional, mas com quem está respirando 10 sessões. Aí eu consigo ver e a gente consegue ver um trabalho, uma continuidade de um trabalho. Isso é interessante. Esse número, na verdade, ficou icônico ao longo dos anos. 10 sessões, aí todo mundo fala em 10 sessões. Pode ser 8, pode ser 12, pode ser 6. Na verdade, é interessante que a pessoa tenha noção de que como é essa, depois outra, depois outra, depois outra. Porque quando a gente faz uma sessão de renascimento, a gente fica, uau, que coisa incrível. Mas como é uma outra, e uma outra, e uma outra? Depois de um tempo, inclusive, às vezes, esse grande assombro cai, porque a gente entendeu o jeito, mas a gente começa a se dar conta de transformações sólidas acontecendo, né? Então, acho que é importante a gente poder ter essa sequência assim com o tempo, né? É super importante. E, bom, isso foi em janeiro que você fez. A única coisa que você fez, na verdade, foi esse curso 9 Dias nas Montanhas. E depois você foi atender individualmente e depois foi dar grupo. Quais são os teus planos futuros agora, então? De curiosidade aqui pra gente. Nessa área, claro. Não, sempre assim, tanto como terapeuta, hoje o que eu trabalho, além do renascimento, é a massagem, e sempre as técnicas com que, não as técnicas, não é técnicas, mas as terapias que eu proponho ao meu cliente, eu estou sempre em aprofundamento. Então, assim, os meus planos é continuar aprofundando o renascimento em grupo, trazendo também o individual, né? Me firmando no trabalho de grupo, que para mim foi um local muito especial de estar, de eu me sentir segura, presente, levando uma medicina grandiosa para cada um, perceptível por cada um, né? Fiz e pretendo fazer outros aprofundamentos, porque todo esse processo do levar para o outro uma terapêutica, para mim faz sentido quando eu passo por ela. Então, sempre o meu aprofundamento também é sentido por mim. Então, eu também preciso ter aprofundamentos em renascimento para também eu estar ainda mais segura do como levar, do que fazer diferente para meus pacientes, meus clientes, enfim. Então, assim, o que eu me vejo é fazendo aprofundamentos, fortalecendo grupos, fortalecendo a terapia individual, e por enquanto é isso. E em breve também sou você consteladora. Então... Eu queria aproveitar aqui e deixar aqui o seu contato. Pode ser? Ana Paula atende no Rio de Janeiro. Então, seu telefone é 21 98 774 06 0606. Tá aí, então, para quem quiser. Meu Instagram é florescerterapias.ana. Florescerterapias.ana é o Instagram da Ana. Tá. E a última coisa que eu queria te perguntar é assim, uma das coisas que muita gente pergunta, aliás, eu vou falar mais disso na terça-feira, para quem se interessar e se inscrever aí no link, são as várias resistências e dificuldades e receios e
tem isso, tem aquilo, e a comida, é o quarto, é não sei o quê, diz com várias pessoas, práticas corporais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que conselho ou que sugestão você daria para essas pessoas que estão cogitando participar de uma coisa dessas, mas tem uma série de receios de todos os tipos, né? Tem gente que acha que é esotérico, transcendental, místico, enfim. Tá. O que eu diria é que confie no Instituto do Renascimento. Caliz, ele é uma pessoa que a gente não consegue se sentir tímido, receoso, constrangido, porque a organização, como eu já falei, desde a inscrição. A preocupação com cada aluno é desde a inscrição. Então, assim, existe, quando você chega no espaço, tem toda uma organização pensada de quarto, da qualidade da alimentação, dos times do curso em si, do tempo do descanso, porque isso também é muito importante, das dinâmicas, tá? São dinâmicas, yoga, meditações ativas, tem a parte de dinâmicas corporais, o trabalho com a criatividade, o material audiovisual que é visto de uma riqueza, você sente a dedicação daquele preparo para cada curso. Então, assim, não tenho dúvida, eu acho que é uma opção de um curso profundo, bem pensado para todo mundo que pensa realmente em fazer uma formação de renascimento. Não apenas para ser um renascedor, como um processo pessoal, de transformação pessoal. Ok, obrigado, querida. Tá bom. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal do Facebook. Obrigado, pessoal do Instagram. A gente se encontra aqui, então, na quinta-feira que vem. Vai ser a última live do ano. E se você tem interesse em saber mais sobre a formação em Renascimento, como eu já disse no início, se você não assistiu, a gente tem um link aqui nos comentários do Facebook e aqui na bio do Instagram, para você se inscrever, porque aí vai ser uma transmissão online, gratuita também, mas privada no YouTube. Então, aí você preenche lá, clica lá no link, preenche lá os seus dados e a gente te envia esse link para a gente conversar na terça-feira, dia 17 às 20 horas. E se esse não é o teu interesse, mas sim as lives só, então na quinta-feira, dia 19, também às 20 horas, a gente faz nossa última live do ano. Então, obrigado a vocês, obrigado, Ana Paula, e até a próxima, pessoal.